Então vamos lá, o Brasil cobra violentamente mais imposto da classe média e do povo pobre do que dos ricos. Por isso que não tem poupança. O Brasil prefere tributar o consumo do que tributar a rentabilidade de patrimônio e de capital, na contramão do que faz o mundo. O Brasil tem um sistema de previdência social, eles falam reforma da previdência, tudo mentira. Daqui 3 anos, anote aí, vai ficar no YouTube, daqui 3 anos nós vamos estar falando da reforma da previdência, porque tudo mentira. O problema da previdência... Você não acredita nessa reforma? Então, não acredito, não estudo profundamente o assunto. Só 3 países do mundo mantêm um sistema puro de repartição, que é o sistema em que a geração que trabalha hoje paga o aposentado que não pode mais trabalhar. A Argentina, o Brasil e a Venezuela. Não me parece ser, neste assunto, boas companhias. O que você acha que deveria ser feito para tirar o Brasil desse buraco? Olha, o Brasil tem 2 tarefas. Uma de quem é o buraco? É nosso. Não, o buraco foi produzido pelo lulopetismo, sim, em cima da debacle que o PSDB produziu, em cima do colapso do velho modelo nacional desenvolvimentista. Então veja, entre 1945 e 1980, isso já é um começo da resposta para você. O Brasil cresceu a 6,5% ao ano. E teve anos, muitos anos, que o Brasil cresceu acima de 10 pontos, 14 pontos. O Brasil multiplicou por 100 a sua produção nesse período, por 100. É até hoje prodigamente chamado esse episódio de milagre brasileiro, perpassando vários regimes, da exuberância maravilhosa democrática do Juscelino até o Geisel autoritário e no período militar. Mas aquilo era um projeto. Esse projeto dependia de 2 fatos que sumiram: o dinheiro internacional de longo prazo e barato, que virou agora especulação financeira hot money, curtíssimo prazos e uma especulação monstruosa. Todo país do mundo que depende desse tipo de dinheiro quebrou. E o Brasil foi um desses que quebrou estrepitosamente. E o segundo foi a sofisticação da velocidade da tecnologia. Então o Brasil tinha um modelo em que a gente saía atrasado e procurava imitar os produtos modernos dos outros. Então o Juscelino traz uma linha de montagem da Alemanha para fazer o Fusca aqui. Então o Fusca que saía aqui com a linha de montagem de segunda mão era o mesmo Fusca da linha de montagem nova lá de Munique. Só que ali estava introduzido um fato novo, que era a produtividade, ou seja, a nova linha de montagem produzia o mesmo Fusca no fim, só que produzia 5 Fuscas com o mesmo custo. E a gente produzia com a linha antiga o mesmo Fusca, dava a ilusão de que nós estávamos juntos com eles, na modernidade, mas era só um Fusca com o mesmo custo. Então o Fusca de lá começou a ficar dramaticamente mais barato, o daqui mais caro, como exemplo, eletroeletrônica, química fina, tudo. E o Brasil não tinha democracia para discutir isso. Então vivemos aí vem a inflação, o plano real, tudo isso são providências de curto prazo para, vamos dizer assim, tratar a febre. Que a gente sabe que febre não é uma doença, a febre é um sinal que nosso corpo manda para avisar que tem uma infecção. Quando a gente trata a febre, com o Fernando Henrique nós fizemos, com o Itamar, Fernando Henrique, fizemos o real. Aquilo foi prodigiosamente exitoso. Quando você acaba a inflação, o povo fica com a renda mais confortável, no dia seguinte vai ao consumo. E você não fez nada para que a produção correspondente a esse consumo acontecesse. Explode a importação, porque a gente não tem produção aqui, e o Brasil quebra porque não tem como pagar esses dólares. Aí entra o Lula. Quando entra o Lula, de novo o Brasil teve uma ilusão consumista. O Lula fez o salário mínimo crescer, o Lula fez o crédito sair de 17% para 55% do PIB, e hoje nós temos o maior endividamento das famílias e das empresas, porque é a ressaca. Quando você toma uma, me dizem os que tomam mais exageradamente, estou brincando, quando você toma uma tem um momento de euforia, mas a ressaca é certa. Nós estamos vivendo a ressaca desse ciclo consumista sem a retaguarda da produção. Então o Brasil tinha 1/3 da produção brasileira era industrial em 1980, hoje caiu para 11% e está acabando. Então nós importamos tudo e estamos alimentando a ilusão de que vamos pagar a nossa vida moderna com produtos tradicionais, soja, milho, boi, frango, minério de ferro in natura e petróleo bruto. Então isso é a explicação estratégica. Então nós precisamos de um projeto, e esse projeto no longo prazo tem que estabelecer uma meta e acabar com a crença de que nós vamos ser salvos da nossa tragédia de desenvolvimento socioeconômico pelo capital dos outros. Não tem esse precedente no mundo. Então construir o capital aqui. E aí são várias elaborações. Como é que constrói esse capital aqui? Basicamente, o nível de capital que se constrói numa nação não é uma variável do acaso. É consequência de arranjos, desenhos institucionais que a política, olha, a danada e da satanizada da política, faz ou deixa de fazer. Faz bem feito ou faz mal feito. No caso do Brasil, todas as nossas instituições são desenhadas para a despoupança.
Então vamos lá, o Brasil cobra violentamente mais imposto da classe média e do povo pobre do que dos ricos. Por isso que não tem poupança. O Brasil prefere tributar o consumo do que tributar a rentabilidade de patrimônio e de capital, na contramão do que faz o mundo. O Brasil tem um sistema de previdência social, eles falam reforma da previdência, tudo mentira. Daqui 3 anos, anote aí, vai ficar no YouTube, daqui 3 anos nós vamos estar falando da reforma da previdência, porque é tudo mentira. O problema da previdência... Você não acredita nessa reforma? Então, não acredito, não estudo profundamente o assunto. Só 3 países do mundo mantêm um sistema puro de repartição, que é o sistema em que a geração que trabalha hoje paga o aposentado que não pode mais trabalhar. A Argentina, o Brasil e a Venezuela. Não me parece ser, neste assunto, boas companhias. Os 3 estão quebradinhos que só arroz de terceira. Por quê? Óbvio da gente entender. O sistema de repartição, ou seja, o que trabalha hoje paga o aposentado, só funciona com 2 pernas que também estão sumindo. Uma violentamente, que é a informalidade do mercado de trabalho. Ora, óbvio, se você tem que a principal fonte de receita da Previdência é a carteira assinada, e a carteira assinada está virando um bicho em extinção, porque nós tínhamos 53 milhões de carteiras assinadas há 10 anos atrás. Hoje nós temos 34 milhões de carteiras assinadas. Então, se a principal fonte, 20% de contribuição patronal e 11% dos trabalhadores, isso aqui some junto com a carteira. Se a carteira não tem. O outro fenômeno é o demográfico. Como essa crise está aí, a sociedade brasileira está experimentando o mais veloz processo de envelhecimento médio de uma sociedade do mundo. Só para você ter uma ideia, no Japão eles demoraram 110 anos para 1/3 da população chegar a 70 anos. No Brasil, em 40 anos, nós levamos 1/3 da população a ter mais de 70 anos. Portanto, você tem muito mais aposentado e menos gente contribuindo, o sistema não fecha. E tem que mudar o sistema para um sistema misto, que eu propus na campanha, as pessoas negaram, o Bolsonaro dizia com todos os 4 dentes que era crime fazer reforma da Previdência, que não sei o que e tal, votou contra todas as propostas, chega lá e faz o oposto. E faz numa direção que não resolve o problema, além de ser extremamente perversa e injusta. Saiu agora um estudo aqui de São Paulo, para o bairro. Pois bem, nos Jardins, uma pessoa, eles fizeram uma coisa que não é estatística, eles foram lá no registro e viram qual é a idade média das pessoas que foram enterradas naquele bairro. A idade média é 80,1 ano das pessoas na região rica de São Paulo. Lá na outra, na Vila Missionária, não sei o que e tal, as pessoas foram enterradas com 57 anos. Aí eu estabeleço, para um país como o Brasil, uma idade mínima de 65 anos, cumulativa com 40 anos contínuos de contribuição. O IBGE mostra que isso aqui passa pelo menos 8 anos sem trabalhar com carteira assinada. Ou seja, você tem 40 mais 8, que é o tempo que ele passou. 65 mais 8 dá 73 anos no universo em que o pobre morre com 57. Eles extinguiram a Previdência Social. E o povo não é burro, ainda que esteja desinformado, o povo está fazendo o quê? Está se evadindo. Prefere se acertar com o patrão por fora do que acreditar no sistema previdenciário que não vai lhe dar nada, porque ele não vai chegar na idade, não vai chegar no tempo de contribuição. Então você precisa organizar isso. O outro é o sistema tributário, estamos respondendo como é que faz poupança nacional. O sistema previdenciário e depois tem o mercado de capitais. No Brasil, a nossa Bolsa de Valores é um mero cassino. Ou seja, eu tenho ações, você tem ações, e a gente vai para lá e começa a especular. E aquilo não vira capitalização de empresa, que é o mecanismo moderno do capitalismo moderno, é você, quer expandir a empresa, você em vez de tomar dinheiro emprestado a juro alto, você abre o capital, lança ações e a poupança da sociedade vem e se associa, grandes fundos de pensão dos trabalhadores se associam e capitalizam as empresas. Aqui não existe isso. Como não existe um volume relevante de venture capital, que é o dinheiro que financia inovação, isso são caminhos para levar a poupança nacional. Como é que a gente vai sair disso? O que você Aí faria, o drama é político. Se você pudesse. O drama é político. Você tem o seguinte, vamos lá. 4 motores estão estrangulados. Por isso que eu digo, não tem como a economia brasileira crescer. Primeiro motor, o consumo das famílias. Então você tem hoje uma depressão profunda, porque tem quase 14 milhões de desempregados, recorde de informalidade, 38 milhões e 900 mil brasileiros estão vivendo de bico, cuja característica é essa renda caindo a 413, 513 reais por média, por pessoa, por mês. Depois você tem o crédito
explodiu o crédito popular. Hoje, Leda, 63 milhões e 500 mil brasileiros estão com o nome sujo no SPC. Renda e emprego vem depois, mas uma política pública pode consertar o crédito. E a gente, quando propõe isso, eles levam o debate. Não, é mais do que isso. Eu estudei tudo isso. Porque você defendeu na campanha. E eu estou me preparando para assumir a presidência da República, se essa for a vontade do povo brasileiro. Então eu estou com as propostas para bater aqui na cara e dizer como é. Então quanto é que tudo dessas famílias, 63 milhões e 500 mil, estão devendo? 282 bilhões de reais, é a soma. Só que isso é inflado por juros sobre juros, multa, taxa de permanência, aquelas letrinhas pequenininhas dos contratos que o povo entra e cai e se arrebenta. É um crediário de R$600, que o camarada tinha emprego, achava que ia melhorar de salário, de repente esses R$600 virou R$4.200, sem ele entender por que foi, e ele perdeu o emprego. Né, e está com dificuldades tremendas, né, para tocar a vida. Se a gente não fizer uma política pública, e o Brasil tem as ferramentas, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, se eu pudesse administrar o país, fariam linhas de crédito e o governo assessoraria essas famílias. Quando elas vão sozinhas, as pessoas vão sozinhas no leilão do Serasa, elas conseguem desconto de 90%. É verdade. Por quê? Porque isso é juro, multa, fumaça, etc. E aquilo não vai ser recuperado nunca. Então, para certos credores, é muito melhor recuperar 10% daquilo que não ia voltar nada, e esses 10% quase equivale ao que de fato era a dívida original, ou seja, o valor do micro-ondas comprado. Então, se o governo ajudar, esse desconto pode melhorar e o governo pode refinanciar isso. Não é dar dinheiro para ninguém, é emprestar. Pega para os 10%, ou seja, se eu tenho 282 bilhões e todo mundo for, estou falando de 28 bilhões de reais. Se eu financiar isso em 28 meses, eu tenho R$1 bilhão por mês para financiar. Isso para o balanço do Brasil é nada. Mas as pessoas pagariam apesar desse tudo, tem que pagar tudo. Mas aí, veja bem, tem que pagar tudo, mas isso aqui é o primeiro motor. Eu tenho que ativar a economia, senão ele paga e volta. Segundo motor, o investimento empresarial. Então você tem dois problemas. Por isso que o Paulo Guedes não entende o Brasil. Então, vamos fazer a reforma que o investimento vem, a economia vai fazer. Não é assim que a economia funciona. A economia funciona se o investimento empresarial acontecer. E o investimento empresarial não acontece no Brasil por duas razões. A primeira, o investimento hoje existente está ocioso em quase um terço. Ou seja, o Brasil tem hoje capacidade de produzir 100 geladeiras e está produzindo 70. Porque não tem quem compre. Você acha que alguém vai investir para fazer uma nova fábrica de geladeira de 50, capacidade de 50 geladeiras, se o outro lá que tem a fábrica de 100 não dá conta de produzir a 100, só produz 70? Então é uma grande mentira, não vai ter. Essa é a primeira razão, mas isso só conserta depois que a atividade econômica se aquecer. Antes, colapso da dívida. O empresariado brasileiro, não é à toa, nós chegamos ao limite em que 30 anos dos juros consistentemente médios mais altos do mundo colapsaram. Antes, quando a economia era fechada, o empresariado passava essa ineficiência, que é o custo financeiro, para o consumidor que engolia. Agora, com a economia aberta, você importa pela internet, um brinquedo da China, etc, etc, não dá mais para passar para a sociedade essa ineficiência. Então quebrou o sistema. Então você tem 1 trilhão, agora é dinheiro grande, 1 trilhão e 400 bilhões de reais de dívida do empresariado brasileiro. E aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, ninguém está rolando papagaio de ninguém. Então você tem um colapso do financiamento. O que é que aconteceu nos governos ditos de esquerda no Brasil? Permitiram criminosamente que 5 bancos apenas concentrassem 85% de todas as transações financeiras. E esses bancos, se eles não emprestam, a sobra de caixa dele o governo remunera no Brasil. Só no Brasil. Isso é um crime. Então, entendeu? O banco não empresta o dinheiro, mas não tem prejuízo. Por quê? Porque o governo remunera com dinheiro público o dinheiro que ele não emprestou. A risco zero e prazo de 4 dias. Se não consertar isso, não tem saída. E o Brasil tem como consertar. O terceiro motor é investimento público. Também é uma obviedade. Ninguém precisa ser Nobel de Economia. Dizia o Keynes que em tempo de depressão econômica, os governos deviam pagar para o povo cavar um buraco e depois pagar para o povo tapar o buraco. É uma metáfora em que ele anunciava claramente que ciclos de depressão econômica da história normal do capitalismo devem ser ajudados pelo Estado para, enfim, deflagrar o motor de novo da atividade econômica. Isso fazia o New Deal nos Estados Unidos. Os Estados Unidos são o que são por causa do esforço da guerra. Começou a Segunda Guerra Mundial, a América era a 4ª ou 5ª potência do mundo. Acabou pelo esforço de guerra, pago pelo Estado, com endividamento, que não é nem o caso do Brasil,
os americanos acabaram virando a maior potência do mundo. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever. E se você quer continuar se informando, dá uma olhada no nosso último vídeo que está aparecendo aqui na tela.